Deus amado, o Teu Espírito nos conduz, que Ele seja o primordial para essa noite na nossa vida, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amados, hoje o tema da nossa ministração, e você pode ficar sentado com a sua Bíblia aberta, que a nossa pregação ela sempre é expositiva. O nosso tema hoje é: Deus está no controle, não se desespere. É baseado exatamente nos versículos que nós lemos. Nós vamos falar sobre o acontecido na vida de Jairo. Nós não vamos tratar da mulher do fluxo de sangue, que está intercalada nesse versículo, nesse capítulo. Nós vamos falar somente de Jairo, do milagre e como Jesus operou na vida desse homem. Então, para isso, mantenha a sua Bíblia aberta, desligue o celular, para que a gente possa entender o que aconteceu e como Jesus é poderoso para voltar a fazer as coisas. Diz a palavra no versículo 21, que Jesus ele volta. Jesus estava do outro lado, estava na cidade lá de Decápolis, e Jesus volta, ele retorna para Cafarnaum, que era o centro do seu ministério. E diz a palavra que ele, quando ele desembarca, grande multidão estavam junto ao mar. Jesus desce e a multidão vai até ele. E quando ele põe os seus pés na terra, diz o versículo 22, que ele chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou a seus pés. Amados, nós vamos destacar algumas lições e ensinamentos que são de fundamental importância para que a gente possa entender. São destaques... Obrigado, meu filho. São destaques importantes que a gente vai relacionar a vida de Jairo, a sua família e também o poder que há em Jesus para operar milagre. O primeiro destaque que a gente tem essa noite é que a gente vai ver que a Bíblia relata que um chefe da sinagoga, um homem que tem status, um homem que tem fama, um homem que é conhecido em Cafarnaum, um homem a qual ele está passando um determinado momento de crise. A crise chegou na casa dele, a crise chegou através de uma doença e levou a sua filhinha de 12 anos a um estado terminal. Ela não tinha mais cura, e imagina o chefe da sinagoga, aquele homem que administrava a sinagoga, o culto dos judeus, ele fazia menção da palavra, ele conhecia o Torá, ele conhecia os salmos. Esse homem deve ter orado, clamado diversas vezes a Deus, dizendo para que Deus curasse a filha dele. Quem sabe ele não leu o Salmo 121, eleva meus olhos para o monte? Será que ele não estava cheio de esperança que Deus pudesse curar? Assim somos nós. Jairo era um crente e sabia o Deus que ele servia, e sabia que o Deus dele tinha poder. Famoso, conhecido em toda Cafarnaum, diz a palavra no versículo 23 que ele se chegou a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou a seus pés. Jairo, já no auge da crise, a filha em estado terminal, já está com o diagnóstico na mão, com certeza estava esperando somente a morte da sua filha, mas ele toma uma decisão importante na vida dele naquele dia. Famoso, conhecido, rico, ele sai de sua casa e vai ao encontro de Jesus. Ele deixa o seu status, ele não vai como chefe da sinagoga, ele não vai obrigar a nada, ele não vai discutir teologia com Jesus, como foi Nicodemo, ele não vai conversar com Jesus, mas ele deixa todo o status dele, toda a fama dele, todo o conhecimento dele, ele deixa dentro da sua casa e diz assim: hoje quem vai a Jesus é um pai que precisa do socorro urgente para a sua filha. Às vezes nós temos que deixar todo o nosso status, quem nós somos, o que nós representamos na sociedade, como as pessoas nos veem, e a gente precisa tirar isso tudo da nossa capa e correr para Jesus, precisando do socorro dele, porque ele está no controle. Na verdade, tanto Jairo como a mulher que foi curada do fluxo de sangue, eles estavam no radar do Senhor. O Senhor estava lá do outro lado, mas eles sabiam o que iria acontecer do outro lado, estavam no radar. Jairo, então, faz todinho, tira todo o seu status
e diz: eu vou ao encontro do Senhor, porque eu sei que Ele pode curar. Agora diz o versículo que, chamado Jairo, e vendo, prostrou. O primeiro ato daquele homem conhecido, fama, você imagina, tá? Vamos tomar como base um grande membro da sociedade, e todo mundo conhece na cidade, e de repente ele sai e se lança, todo mundo olha e vai dizer: olha, você conhece? É Jairo, ele está aos pés de Jesus, todo mundo conhece ele, todo mundo sabe que ele é o chefe da sinagoga, ele tem fama, ele tem dinheiro, ele tem status. Jairo não se importou com a multidão que estava aos pés de Jesus, ele queria era conhecer, ele que sabia que ele dependia do Senhor Jesus para operar um milagre na filha dele. E ele deixa tudo e se lança, ele não está preocupado com o que vão pensar dele, ele não está preocupado com a multidão olhando para ele. Jairo se lança aos pés do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo: vendo, prostrou-se a seus pés. E a gente aprende algumas coisas importantes, porque Jairo é um pai amoroso. Ele está indo aos pés de Jesus porque ele tem amor à sua filha, ele tem uma família, ele ama a sua família, ele ama seus filhos. Com certeza todos nós que estamos aqui essa noite também temos família, amamos os nossos familiares, os nossos filhos. E Jairo era um pai amoroso, ele amava a filha dele e foi buscar socorro para a filha dele. Jairo também era um pai desesperado, ele estava clamando, ele saiu desesperado para que a filha dele pudesse ser curada. Olha o que diz o versículo: vendo, prostrou-se aos seus pés. Aqui eu aprendo uma grande lição, porque nós vamos ver que no versículo de número 23, Jairo vai colocar para Jesus qual é a sua necessidade. Amados, antes de pedir, se humilhe na presença de Jesus. Antes de você pedir alguma coisa ao Senhor, se humilhe, se prostre aos pés dele. Jairo, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar, foi se colocar de joelho aos pés de Jesus. Ele se humilhou. Hoje os ensinamentos estão ao contrário. Diz que primeiro a gente tem que pedir, depois a gente agradece. Mas eu aprendo com Jairo o seguinte: primeiro eu adoro, primeiro eu vou aos pés, depois eu vou pedir o que eu estou precisando, necessitando. Jairo tinha um problema sério na sua casa, a sua filha estava em estado terminal. Sabe lá quantos hoje aqui essa noite estão um problema terrível na sua casa, familiar, financeiro, desemprego, na indústria, na sua loja, o problema está lá. E você já clamou diversas vezes, mas não veio a resposta. Não se preocupe, não se desespere, Deus está no controle, Ele tem a sua vida no radar dEle. Você não saiu do radar de Deus, Ele tem você no radar dEle. A primeira coisa que Jairo faz é o que é? Ele vai, se prostra, ele adora o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos orado muito? Temos orado pouco? Ou não temos orado? Como está a nossa vida com Deus? Jairo se prostra e diz assim: prostrou-se a seus pés e com certeza o adorou. Versículo de número 23, e diz assim: e insistentemente lhe suplicou. Jairo é um pai amoroso, Jairo tem pressa porque o problema é sério, Jairo quer resolver aquele problema naquele dia, ele não quer mais deixar passar daquele dia, ele tem pressa. E Jairo também, sabe o que é? É um pai que não desiste. A palavra de Deus diz assim: e insistentemente, ele ficou insistindo: vai na minha casa, vai na minha casa, vai na minha casa, resolve meu problema, eu estou precisando de ti, insistindo. Tem pessoas que oram uma vez, duas vezes, não tem resposta, já acabam, não tem mais jeito, Deus não respondeu, parou, acabou. E a palavra diz que Jairo ficou insistindo: vai na minha casa, eu preciso de ti, me ajuda.
Você lembra daquela parábola do Senhor, daquele juiz iníquo, que aquela mulher dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. É assim nós temos que dizer: Senhor, vai na minha casa, julga minha causa. Ele ficou insistentemente aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É comum a gente encontrar crente que facilmente desiste dos seus propósitos com Deus. É comum a gente encontrar pessoas que já oraram 2, 3 vezes e já não querem mais, acharam que a sua vida não tem mais jeito, já sucumbiu, não tem mais resposta para aquele problema, para aquela situação, e desistem completamente daquela situação. Quando eu olho para a palavra e vejo insistentemente, ou seja, eu não vou desistir, Jesus, eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar solicitando. Ele suplicou: Jesus, vai na minha casa. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Era sério, doença terminal, morte. Mas ele diz: vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Ele tinha uma súplica, ele estava clamando, ele precisava da ajuda, ele precisava do favor, ele tinha pressa, ele sabia que Jesus podia operar, ele não estava preocupado com a multidão. E ele diz: vem à minha casa. O chefe da sinagoga dos judeus, dizendo para Jesus: entra na minha casa, Senhor. O chefe da sinagoga, Jairo: vem para a minha casa. Entra na minha casa. Faz um milagre dentro da minha casa, Senhor. Eu preciso de um milagre dentro da minha casa, Senhor. Não é no meu emprego, não é na minha renda, não é na minha finança. Eu estou precisando de um milagre, Senhor, dentro da minha casa, da minha família. Eu estou precisando de um milagre, Senhor. Vem depressa, entra na minha casa, Senhor. Quantas vezes nós passamos por conflitos, brigas, lutas, e a gente não tem a coragem de dizer: Senhor, vem depressa e entra na minha casa. A gente só sabe orar, e muitas das vezes, quando oramos, fazemos de uma maneira errada. Queremos impor alguma coisa. Jairo não impôs nada, Jairo suplicou: vem e entra na minha casa, porque o problema está dentro da minha casa. O problema está lá naquele quarto, a minha filhinha está à beira da morte. Vem depressa, Jesus. Jesus poderia olhar para aquele homem e dizer assim: mas por que eu vou na tua casa? Jesus poderia recriminar a ação dele. Mas Jesus diz, o versículo de número 24, Jesus foi com ele. Sabe o que quer dizer isso, amados? Sabe o que diz esse versículo de número 24? É que Jairo, ele foi procurar a pessoa certa para resolver o problema dele. Jairo foi buscar a solução na pessoa mais perfeita que poderia resolver o problema dele, que era Jesus. Talvez ele tenha consultado os médicos da época, todos os médicos, mas nenhum teve condições, diante do diagnóstico, de dizer o que ela tinha e como ela seria curada. Mas ele foi a pessoa certa. Nós temos ido à pessoa certa. A pessoa certa é Jesus. A pessoa a qual nós dependemos é Jesus. Ele está no controle, ele tem todo o poder, ele tem autoridade, ele faz nascer, ele faz morrer, ele faz chover, ele controla a natureza. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, vem depressa que a minha filha está à morte. Entra na minha casa, porque eu sei que tu tens todo o poder no céu e na terra. É comum nós vemos pessoas se debatendo quando não encontram solução dos seus problemas, correrem para algumas coisas que não vão dar certo. Pessoas vão para horóscopo, pessoas vão para espiritismo, pessoas vão para algumas reuniões onde alguém vai ser usado por Deus para falar, ao invés de orar e suplicar e clamar: Jesus, vem para a minha casa e resolve o problema. A pessoa certa é Jesus.
Se você entrou aqui essa noite, se você cruzou aquela porta ali, se a sua mochila está cheia de problema, desemprego, dor, família, doença, saiba que você hoje vai estar diante da pessoa correta que pode tratar o seu problema da maneira mais difícil e impossível que pode ser, e o nome dele é Jesus. Não há outro nome. Nenhuma presidente do mundo, nenhuma autoridade do mundo pode resolver o nosso problema. Não se desespere, o Senhor está no controle. Você pode olhar para o mundo e ver crises acontecendo, países em guerra, economia sucumbindo, a imoralidade crescendo, mas Deus está no controle. A sua vida não está à toa, você não é fruto do acaso, você está no radar do Senhor. Não se desespere, Deus tem a sua vida sob controle. As experiências amargas do mundo, elas não podem servir de exemplo para a minha vida e para a sua vida, a qual nós dependemos da pessoa correta, que se chama Jesus. Não olhe para a tempestade do lado e diga que ela vai ser igual na sua vida. Não, olhe para Jesus. Jesus, eu tenho um problema e estou precisando ser socorrido por ti. E assim fez Jairo, quando ele se prostra, quando ele tem pressa, quando ele não desiste. Jesus disse assim: eu vou contigo. E Jesus sai com Jairo para ir à sua casa atender Jairo. Aí a gente não vai entrar no versículo 25 em diante, quando entra uma outra personagem, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos e a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue tinha gasto todo o seu dinheiro, era pobre, e Jairo era rico. Mas Deus não se importa com a situação. Deus age porque Ele é misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas. E a mulher entra em cena. E ela vai até Jesus, toca nele. E dele sai poder. E ele para. Aí se você for ler, você deve se colocar no lugar de Jairo e deve ficar assim: como ficou o coração de Jairo em meio àquela multidão? Todo mundo parou. E Jesus disse: de mim saiu virtude, saiu poder. Todo mundo para, e o coração de Jairo aflito, a minha filhinha está morte, Senhor, tu parou, Senhor, vem depressa, Senhor. O coração de Jairo batia, e de repente Jairo devia dizer assim do coração: Jesus, eu cheguei primeiro. Eu fui lá na praia, quando tu desceu do barco, eu fui lá, me coloquei a teus pés. Essa mulher chegou agora, Jesus. Eu sou a prioridade, Jesus. Tem gente que é assim, que gosta de ser prioridade na vida. Diz: Senhor, eu mereço receber primeiro. Eu cheguei primeiro. Eu sou o dono da igreja. As pessoas querem ser destacadas. Jairo poderia dizer assim da mesma forma: Jesus, eu cheguei primeiro. Você lembra de mim? Você parou para atender essa mulher. A minha filha está lá em casa. No momento em que Jesus para, atende a mulher, socorre a mulher, ela dá o testemunho, e Jairo olhando para tudo. Aí vem o versículo de número 35, que diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, preste atenção: tua filha já morreu, porque incomodas o mestre. Jairo olhando aquela cena, a multidão, e chega alguém e diz assim: acabou a tua vida, Jairo, tua filha morreu. Para de incomodar o mestre. Como tem gente negativa na vida da gente. Como tem gente que vem trazer notícias e diz assim: acabou, para com isso. Não vai mais à igreja, para que tu vai à igreja? Tu está orando e nada acontece na tua vida. Para de ir à igreja, para de orar, para de jejuar. Tu ora, tu jejua, tua vida está ficando pior. Para de incomodar o mestre. E eu digo para vocês: não pare de incomodar o mestre. Incomode o mestre todos os dias. Não pare de incomodar o mestre. Pessoas negativas estão nos cercando todos os dias, querendo nos afastar, tirar a nossa fé. Jairo recebe uma flechada quando a notícia vem: tua filha morreu, para de incomodar ele. E tem pessoas que limitam o poder de Deus. Nunca limite o poder de Deus. Aquelas pessoas achavam que Jesus só poderia operar enquanto ela tivesse vida,
que a cura só poderia ser feita por Jesus enquanto tivesse vida, ou seja, eles estavam limitando o poder de Jesus de operar. Mas eu aprendo uma coisa muito interessante aqui: não há limites para o poder de Deus. Ninguém pode limitar o que Ele pode ou o que Ele não pode fazer. Deus sabe agir da sua forma, Ele conhece todas as coisas. Versículo de número 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, não te desesperes, Jairo. Crê somente, não temas. Sabe o que o Senhor estava dizendo assim, Jairo? Eu não parei à toa aqui não, Jairo. Eu sei o que aconteceu lá na tua casa, Jairo. Eu sei que a tua filha morreu. Eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sei o que aconteceu na tua casa, eu sei o que aconteceu na tua família, eu sei o que aconteceu na sua vida essa semana, eu sei como foi a tua lida essa semana, eu sei de toda a tua vida. Não te desespere, não temas, porque eu sei o que está acontecendo, Jairo. Ninguém poderia dar uma palavra de tão conforto para aquele coração dolorido, para um pai amoroso, um pai que tem pressa, um pai que não desiste, um pai que foi buscar a pessoa certa. E ele diz: Jairo, não temas, eu estou aqui, mas eu sei o que aconteceu lá. Você está aqui hoje na igreja, mas Deus sabe o que está acontecendo na sua casa. Você está com alguém no hospital, você está aqui, mas Deus sabe o que está acontecendo lá. Você está desempregado, mas Deus sabe como vai ser a tua semana amanhã. Você está precisando de uma palavra do Senhor, Ele sabe que você precisa de uma palavra dEle. Ele sabe toda a nossa vida, amados. Não se desespere, Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difícil, impossível que possa parecer para você, é o fim da minha vida, pastor, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Amados, eu nunca vivi na minha vida tanto que eu prego como tenho vivido nos 4 últimos anos. Eu nunca vivi algo tão sobrenatural de Deus, nos vivendo e pregando aquilo, e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus nunca nos deixou sozinho. E o Senhor disse para ele assim: não temas, crê somente. Como essa palavra entra no teu coração essa noite? Como essa palavra explode no teu coração? Explodiu no coração de Jairo assim, pum! Jairo, eu sei, fica calmo e tranquilo, que eu estou aqui. Aí ele diz assim, versículo 36, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. O Senhor diz assim para a multidão: olha, podem ficar aqui. Só vai eu, só vai Jairo, só vai Pedro, Tiago e João. Só isso. Não vai mais ninguém, não quero mais ninguém. Como entender, como interpretar isso? Amados, uma das coisas que tem muito rodado, e não é de hoje, há algum tempo a gente vê, aqueles famosos milagreiros dentro de igreja, que querem que os holofotes sejam dirigidos para eles, que querem atenção, que querem ser reconhecidos porque jogaram os seus paletós, deram um pouco de água, um pouco de óleo, e alguma coisa aconteceu, e eles querem toda aquela referência para eles, como sendo eles que são usados pelo poder de Deus. E Jesus diz assim: olha, eu não quero holofote, eu não quero que ninguém olhe para mim como um milagreiro. Eu não sou milagreiro, eu sou Deus poderoso, e eu tenho todo o poder para fazer quantas vezes for, quantos milagres for necessário. Eu tenho todo o poder. Fique a multidão, porque o que eu tenho para fazer, eu tenho um propósito. Amado, Deus, Senhor Jesus, essa noite diz para você que Ele, somente Ele, sem holofote, não é milagreiro, Ele tem todo o poder para te socorrer essa noite. Versículo de número... Deixa eu dar uma adiantada aqui. Versículo de número 41. Jesus vai, chega à casa de Jairo. Jairo introduz, ele encontra lá uma cena, né, as pessoas chorando, desesperadas, estão rindo dele.
Muita gente está ainda assim hoje no mundo, rindo de Jesus, achando que ele não vai voltar, que ele não faz milagre. Tá? Mas Jesus chega no versículo 41, ele entra onde estava a filha dele, né? Tomando pela mão, disse. Aqui é o ponto primordial desse tema. Ele toma ela pela mão e disse: menina, eu te mando, levanta-te. Amados, a palavra do Senhor nosso Deus é poderosa. A palavra que sai da boca dele tem poder. Pela sua boca ele fez o céu, a terra, os mares, os animais. A boca do Senhor tem todo o poder. A palavra que vem da boca do Senhor opera de uma maneira poderosa no mundo natural e no mundo sobrenatural. Ele não tocou, ele mandou uma palavra: eu te mando. A morte não tem poder sobre a voz do Senhor. E ele disse: eu te mando. E a voz poderosa do Senhor trouxe a menina de volta. Não há ninguém no mundo, na face da terra, na profundeza da terra, no universo, que tenha uma voz poderosa como tem ela. Eu separei aqui, deixa eu mostrar para você. Salmo 29 diz assim: ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor é poderosa. Se Ele diz que vai fazer, Ele faz. Se Ele diz que Ele vai cumprir, Ele cumpre, porque a voz dEle é poderosa. E ele disse assim para ela, assim: olha, eu te mando, sem espetáculo, sem escândalo, sem alvoroço. Ele disse assim: eu te mando. Isso é poder que vem do céu e não da terra. Amados, a voz do Senhor hoje, ela ecoa sobre toda a terra, sobre todo o universo. Nada que acontece em todo o planeta, em todo o universo, acontece por acaso. Tudo está de acordo no radar, na agenda de Deus, no controle dele. Não tem folha que cai, cabelo que cai, não há tempestade, não há nada que aconteça que esteja fora. Há muitas pessoas que estão confundindo as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, estão dizendo assim: cadê Deus? Não vê essas coisas que estão acontecendo? Nada saiu do controle, a sua vida está nas mãos dele. Você colocou a sua vida, ele é o responsável pela sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, porque ele tem todo o poder. Eu não sei qual é o teu problema, amado. Não sei como você chegou aqui hoje. Não sei o que você está vivendo nos últimos dias, nos últimos anos. Não sei quantas vezes você tem chorado. Não sei como é que você tem carregado o fardo da depressão, da dor, da mágoa. Mas eu sei que Jesus está aqui essa noite, como foi dito, e está com certeza. E Ele tem o poder. Basta uma palavra para que aconteça o milagre. E eu vou concluir, amado, por causa do tempo. Renato, me ajuda no final. Vamos cantar aquela música Bondade de Deus, de Isaías Saad, aquela que você sabe cantar muito bem. Eu termino em 1 minuto. Amados, versículo de número 41, houve um milagre. 42, imediatamente, a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneiras admirados. Amados, o resultado da fé de Jairo, o resultado da súplica de Jairo, o resultado da insistência de Jairo, produziu no coração de Deus uma palavra, e o resultado foi um milagre na vida da filha de Jairo. Amados, você quer ver resultado de Deus na sua vida? Você quer ver resultado do Senhor na sua vida? Você quer ver milagres na sua vida? Comece a clamar hoje. Ele está aqui presente. Ele tem todo o poder, toda a autoridade.
Se há alguém aqui essa noite que esteja carregando um baú ou uma mochila de problemas, de trauma, de depressão, de dor, eu quero orar com você essa noite. Aí sentadinho mesmo, se você quiser ficar em pé, faça um sinal, a gente vai cantar um louvor, que a gente gosta muito de cantar, que por sinal é belíssimo. Eu imagino, viu, Renato, Jairo, depois que ele vê o milagre da filha restaurada, aí ele dizia: Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Nunca falha a graça do Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos ficar em pé, igreja, vamos cantar de pé para adorar a Deus. És fiel em todo tempo. Jesus é fiel, amado, todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, cante bem alto. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Toda a igreja, vamos lá. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Deus bondoso, Deus de graça, Deus de amor e Deus de misericórdia. Sabemos que estás presente nesse lugar, Pai. Hoje nós estamos diante de Ti, Senhor. Primeira coisa, Senhor, limpa a nossa mente de qualquer coisa que não Te agrada. Limpa a nossa mente, Senhor, daquilo que nos deixa altivo. Tira a soberba do nosso coração. Esvazia o nosso coração como Jairo se esvaziou naquele dia para Te encontrar. Esvazia, Senhor, todo aquele pensamento ou sentimento que nós temos que não Te agrada, Senhor. E nós estamos essa noite na Tua presença, Senhor. Que nem Jairo, primeiro nós estamos Te adorando e depois nós vamos Te pedir, Senhor. Que Tu venha essa noite, Senhor, através do Teu poder, da Tua voz, Senhor. Trazer, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, a graça, o perdão, o renovo, Senhor. Tu conheces o coração e a vida daqueles que estão aqui, Senhor. Olha para cada um deles, Senhor, e com o poder da Tua voz, aonde está o problema, Senhor, eu sei que Tu podes solucionar, eu sei que Tu podes fazer um milagre. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.